Então vamos lá, mais um bate-papo aqui. Lembrando que os podcasts são divididos ali em, em pastas, né? Então você vai ter, se você entrar no nosso SoundCloud ou no site mesmo, playlists, tá? Então eu tenho ali uma playlist falando sobre a transplantação do yoga na América Latina e Brasil, né? Eu tenho um podcast que está em desenvolvimento chamado Yoga na Quebrada, onde eu vou versar aí sobre um movimento do yoga indo para a periferia dos grandes centros urbanos. É algo novo, né? Isso não acontece, não indo de forma de caridade, né? Mas indo pago, né? E feito pela comunidade mesmo, não alguém de áreas mais abastadas indo prestar uma caridade, né, entre aspas, para, talvez sem aspas, né, para comunidades carentes, mas da própria comunidade. Isso é novo. Eu tenho um curso de Neurofisiologia da Meditação, que é título também do meu livro. Eu tenho ali Pílulas Vermelhas, que são bate-papos com a professora Mila Deserti, que trabalha com método restaurativo de yoga. Eu tenho uma outra playlist que fala sobre os líderes do yoga no Brasil, né? Quais são os principais líderes. É fruto um pouco das minhas longas entrevistas com 10 yogis no Brasil, né? E ali estão as entrevistas ali desses yogis na íntegra, sem corte. Na verdade, 2 pediram para editar, os outros não. E eu tenho um curso chamado Yoga Contemporâneo também, tudo em podcast, tá? Então, dentro de um outro podcast chamado Ensaios, como nós vamos versar agora aqui, eu falo sobre assuntos no qual eu vou estender um texto depois, né? Por isso que chama Ensaios. E eles são temas meio que recorrentes, então você vai ouvindo um, vai ouvindo dois, você percebe que eu vou falando quase sempre a mesma temática, mas abordando de caminhos diferentes. E esse aqui é um também que eu estou chamando aqui a direita e a esquerda do yoga no Brasil, né? Tá bastante popular hoje no Brasil essa polarização, né, entre de direita e de esquerda. Sempre houve, mas agora está muito mais forte isso, né? Os chamados coxinhas de direita e os petralhas de esquerda, né, na política. E a gente tem um discurso velado no meio do yoga, né, do qual o yoga está à parte disso, como se fosse alguma coisa acima, pairando sobre o bem e o mal, né? Bem típico de yogis que leem Nietzsche e não entendem, né? E coloca assim, o yoga nesse patamar, né? O yoga não, eu venho dizendo há muito tempo, o yoga está intrinsecamente ligado à política brasileira desde sempre. Ele faz parte dessa tessitura que é a sociedade brasileira, como não poderia deixar de ser. Qualquer movimento ele é social, qualquer movimento ele faz parte disso, ele não está fora disso, certo? E eu, desde o meu mestrado e depois do meu doutorado, eu venho falando que há uma polarização sobre dois nomes, no qual são muito conhecidos no Brasil, sobretudo até a década de 90, e 2000 começa a vir mais métodos aí da Índia, né, mas que passam pelo filtro ali, sobretudo ali do pessoal da Califórnia, nos Estados Unidos, né? Mas quais eram os grandes dois nomes que a gente ouvia muito na década de 90, né? Se você praticasse yoga ali até 2000 no Brasil, você só tinha dois tipos de yoga no Brasil, basicamente, né? O Swastika do De Rose e o Yoga Terapia do Hermógenes. E do lado do Hermógenes você tem aí antes dele Shimada, você tem também os cursos de pós ali comandados pelo uspiano Marcos Rojo, mas você não tinha muitos nomes assim, mas duas assumidades pela publicação de livros que faziam e pelo marketing que empreendiam, sem dúvidas, De Rose e Hermógenes. Temos aí professoras também importantíssimas, mas eu digo assim, de conhecimento do grande público, nós tínhamos dois nomes, isso é um fato, não tem como discutir. Não estou colocando são os melhores professores, os que teceram as melhores críticas e interpretação das escrituras, mas esses dois nomes, sem dúvida, são muito ainda conhecidos, né? Eram mais, mas ainda são. Quando eu afirmei ainda que no meu doutorado que o De Rose representa um pensamento de direita no contexto do yoga brasileiro e Hermógenes, o de esquerda, né? Vocês podem verificar isso na minha tese, está no yogacontemporâneo.com.
Muitos não entenderam, até ignoraram. A maioria até me exilou, né, da discussão. Isso é muito comum, eu percebo isso muito, né? As pessoas não discutem comigo, né? Mas eles me ignoram. Eles me ignoram, como se eu fosse parar de falar porque núcleos como a Aliança do Yoga ou grandes nomes no yoga aí que tecem críticas, como revistas como o Yoga Journal, que faliu, e outros nomes aí do yoga, não comentando, morreria, né, o assunto. A inclusão do mestre De Rose, por exemplo, no projeto Brasil Paralelo, né, que é um projeto de uma direita forte no Brasil, renascendo, né? E quando eu falo direita, eu não estou colocando de conotação negativa, tá? É um movimento forte que vem fazendo um contraponto necessário para toda a sociedade democrática, né? Há um lado e há o outro lado. Então, é muito saudável essa discussão. E a gente ficou por muito tempo pautado num discurso muito de esquerda, né? E agora vem um movimento de direita. Você gostando ou não, faz parte da trama de uma sociedade democrática. Se você condena isso, né, que não pode falar, não compartilhem, você está sendo quase um fascista, né? No que, em geral, a galera da esquerda condena ou da direita, né? Mas está agindo de forma igual, né? Tem que dar voz, tem que falar, combate no blá, combate na escrita, combate na argumentação, né? O entendimento. Então, muitos não entenderam. A inclusão dele no projeto Brasil Paralelo, né? Que você não viu, joga no YouTube, você vai encontrar, ao lado de Bolsonaro, Pondé, Olavo de Carvalho, por exemplo, corroboram com a minha tese. Se você lê isso de forma espontânea, né? Meio alienada, interpreta como algo ruim, é um tolo. O que significa que o yoga brasileiro também é polarizado, ou seja, enquanto derrosianos, né, apoiam as narrativas yogas mais conservadoras, aristocráticas, no sentido de elitista mesmo, né? É só perceber os anos e graus de iniciação necessário para participar de alguns ritos específicos do Swastika, hoje método De Rose, né? Ele também tem um cunho mais capitalista, sem cinismo ou sentido negativo, tá? O sistema econômico capitalista é o que gera mais dinheiro para a população. Nenhum de esquerda deu certo, então não tem conotação, é um fato, tá certo? E de profusão liberal, ou seja, haja vista a luta já impetrada por ele, né, pelo De Rose, em profissionalizar os professores de yoga, portanto livres para comercializar o yoga, e tudo bem também, tá certo? Ele ganhou isso, mesmo o projeto não sendo aprovado na Câmara do Senado, assim, ele ganhou. Hoje o yoga ele faz parte dessa cultura econômica neoliberal, né? Os yogis de pensamento hermogeano, por outro lado, sempre fizeram uma perspectiva do yoga no Brasil, mas a pedagogia Paulo Freire, teologia cristã do Leonardo Boff, né, da libertação, entremeado aí com o pensamento marxista. É só ver, por exemplo, o yoga no SUS, e o próprio nome yoga terapia, né, é uma maneira de socializar a prática do yoga, né, e por isso mesmo considerado o Hermógenes o mais querido, né. Por quê? Porque a cultura marxista é muito mais evidente entre nós latinos-americanos, né, haja vista aí as veias abertas da América Latina, de Eduardo Galeano, um clássico aí entre os socialistas no país, né? E se você teve aula de história na sua vida, de ciências sociais na sua vida, certamente você teve com um professor de esquerda, né? Mas você pergunta, e daí? E daí que, ao menos agora, né, fica mais evidente a quem ainda não entendia que o yoga é um fenômeno social, como já adiantei, espiritual, imbrincado, como todo fenômeno religioso. Até a alma, com os problemas da sociedade hoje, tá? Por exemplo, do Brasil, né? Isso está claro, né? Com uma espiritualidade nascida na nova era, o yoga já se desvincula política e religiosamente do hinduísmo. Ainda mais aqui no Brasil, que o hinduísmo não tem expressão nenhuma. Mas se enraiza via outros meios espirituais, como por exemplo a maçonaria e outras organizações mais ocultistas, né, no qual, por exemplo, De Rose é maçom, Hermógenes foi membro, e se não me engano foi presidente da Rosa Cruz, né, no Rio de Janeiro. Falando de Hermógenes, muito imbricado com um catolicismo mais ligado às comunidades de base eclesiásticas, né, com Leonardo Boff, da Teologia da Libertação. O espiritismo kardecista, né, haja visto também Hermógenes e a ligação muito forte com o Divaldo Franco, né. A magia
dos símbolos religiosos africanos, por exemplo. É só você, é só você ver, por exemplo, um trabalho de uma professora Guinerre, tá no site também aí, que aproxima símbolos de proteção do Swasti Yoga do De Rose com os de Candomblé e Umbanda. Por mais que ele tenha escrito um texto contestando isso, dizendo que são símbolos anteriores, né, que ele também tem razão nessa argumentação, não deixa, não deslegitima, né, a aproximação de símbolos de proteção. Mais do que associar com religiões afro, né, esses símbolos mágicos de proteção que são muito mais evidentes no yoga desenvolvido por De Rose, por exemplo, do que no de Hermógenes, né? E mais recentemente agora o yoga com a imbricação com a religião Santo Daime do guru Anderson, antes Janderson e hoje Prem Baba, né? E perceba, não estou sendo irônico, mais uma vez eu coloco isso porque em geral um discurso desse quilate fica sempre com uma quebrada mais irônica, cínica, e não, eu até admiro a coragem, né? O espontâneo aqui, né, pensa, né, o alienado, mas eu estou fora disso, estou imune da discussão política, vivo das escrituras vedânticas, moro em Alto Paraíso, Piracanga, né? Eu digo que não, Você, em geral, se utiliza de artigos científicos, que são as escrituras sagradas dos materialistas e desavisados, né, e dos cínicos, né? E não está acima disso, né? É como você pensar que alguém que não vota na eleição acha que não participa da política, né? Não, você pode estar alienado, mas está embrincado até a alma, né, dentro desse contexto. Então, esse podcast aqui curto é só para abrir uma janela, né, de luz dentro da sua mente, de que pensa, né, que ainda pensa que o yoga está fora de discussões políticas e embrincado na sociedade. Não! Se há professores de yoga, se há procura por aulas de yoga, né, não é só pelo seu caráter físico, né, respiratório, né, que também há, mas está embrincado nisso, e outros podcasts podem elucidar, e outros textos meus podem elucidar isso melhor, está embrincado numa falta de religiosidade mais forte na sociedade brasileira hoje, e que o yoga vem cumprindo um papel. Só que vem cumprindo um papel como se estivesse fora disso, né? E isso torna o yoga no Brasil totalmente despolitizado, e os yogis no Brasil perdidos, alienados, né? Eles não sabem qual texto ler, quem interpreta a escritura correto, e fica uma salada maluca, né? E é isso que eu fico questionando. Então, quando eu coloco o yoga como um processo religioso, né, como um fenômeno religioso, eu engrandeço e não diminuo. E quando você consegue enxergar figuras importantes no qual você segue, compra CD, vai no DVD, curte kirtans, faz formação, compra livro, com a mente sacando qual o caminho que segue, aí a gente realmente está no caminho do qual o yoga sempre prega, que é o caminho da verdade, né? É o caminho de vidya e longe de avidya, da ignorância. A vidya, a mãe de todo o sofrimento humano, segundo a escritura clássica do yoga chamado Yoga Sutra de Patanjali, né? Que são o apego, a aversão, o medo da morte e o orgulho, o egoísmo, né? Frutos da ignorância, que faz você ficar enredado em samsara, no ciclo de sofrimento. Só para você ficar antenado nisso, por exemplo, a interpretação dada, sobretudo no Brasil, vinda da imbricação do yoga com o espiritismo, faz o karma ser positivo, por exemplo, né? Que faz a reencarnação ser positiva. Dentro do contexto do hinduísmo, a reencarnação é negativa, você não quer reencarnar, você faz yoga, você pratica yoga, lê as escrituras, vive yoga, para você não voltar mais para samsara, para você sair daqui, né? Não para vir aqui pagar mais nada, você quer limpar disso. Tanto que a série 1 do Ashtanga Vinyasa Yoga não é coincidência que tenha uma tradução como purificação ou desintoxicação, né? Não é desintoxicação da bilis, né? Do fígado, do rim, tá certo? É a desintoxicação de uma fisiologia que é sutil, que é transcendente, que está fora disso.
E o discurso político direita-esquerda, se você estudar um pouco mais, não dá tempo de a gente falar disso tudo aqui, você vai entender que são discursos diametralmente diferentes. Um discurso de um marxista não tem nada a ver com um discurso de um yoga mais tradicionalista, sabe? Que vai beber na tradição do yoga da Índia, enfim, não sei o que. Um yoga marxista, ele vai enveredar o yoga por um outro caminho, que não é... claro que para a direita é o mal, né? Mas não necessariamente, mas são caminhos diferentes. Sai dessa zona de conforto que tudo fala a mesma coisa, mas de caminhos diferentes. Tudo o quê? Tudo o quê? Você compreende? Se você chama todas as tradições do yoga, advindas de uma linhagem religiosa, talvez sim. Mas se você inclui tudo, o que vem da nova era, o que vem de imbricações do yoga com a revolução cultural marxista, com a teologia da libertação de Boff, de Valdo Franco, do espiritismo, a discussão é outra, não vai para o mesmo lugar, né? Não é coincidência que o pensamento derroseano e o pensamento hermogeanos sejam díspares, enquanto e eu venho amarrando aqui nosso bate-papo para você compreender, enquanto vem num sentido que compreende a sociedade dividida em castas, tá certo? Que pensa como Aristóteles, por exemplo, tá certo? Que pensa como um tradicionalista de direita, conservador. O outro, no pensamento mais hermogeano, né? Que se associa à nova era, o yoga como terapia, o yoga para todo mundo, numa espécie de um céu imanente, né? Onde não vai haver mais divisões de classe, né? Aspira outra coisa. Então você precisa ficar atento e sair desse mundinho e começar a enxergar que raios você prega, você mesmo, um professor de yoga, e você, aluno, aonde você está. Né? Você não está imune a isso. Você não está imune. Isso faz parte de um movimento de marketing no yoga, de não se dizer religioso, justamente para tentar ficar em cima do muro, mas você está embrincado nisso pagando essas aulas. Entenda o que você está fazendo. Tá? Dúvidas, angústia, mágoa, depressão, rancor, busque ajuda profissional. Se necessário, ingira remédios que ajudem você a melhorar um pouco.